O loop silencioso, quando o amor vira prisão inconsciente. Você já se pegou, vivendo uma história que parecia um replay? Aquela sensação de que, não importa o quanto você tente, sempre atrai o mesmo tipo de problema nos relacionamentos? Aquela pessoa que começa doce, atenciosa e de repente vira uma cobra que suga sua energia? Você tenta sair, jura que não vai cair de novo, mas a vida te coloca lá, de novo e de novo, em um loop silencioso de relações tóxicas. É o famoso dedo podre que a gente brinca, mas que na verdade esconde um drama bem mais profundo. Pensa bem, por que a gente se sente atraído por quem nos faz mal? Por que a gente permanece em situações que nos diminuem, nos ferem, nos apagam? Não é falta de inteligência, não. Não é masoquismo. É algo que vive nas sombras da nossa mente, algo que a gente nem percebe que está ali, agindo nos bastidores. É como se, sem querer, a gente estendesse a mão para a serpente, achando que ela vai nos abraçar, quando na verdade ela só quer nos apertar. Aqui a gente pisa no terreno do Carl Jung e dos seus complexos. O complexo é tipo um nó psíquico, uma ferida emocional antiga, às vezes da infância, de traumas passados, de medos que a gente nem lembra. Essa ferida cria um padrão de comportamento, um imã que nos puxa para situações e pessoas que, de alguma forma, reencenam aquele drama original. É como se o nosso inconsciente, na tentativa de resolver o que ficou mal resolvido, nos colocasse de volta no cenário da dor, só que com atores diferentes. A gente busca o amor, a parceria, a conexão, mas o que encontra é o abraço da serpente. Uma relação que aos poucos te envenena, te sufoca, te tira o ar. E o pior, a gente se acostuma com o veneno, acha que é normal ou que dessa vez vai ser diferente. Mas no fundo é o mesmo padrão, o mesmo roteiro se repetindo. Por que fazemos isso, É o que vamos desvendar agora. É a nossa própria mente, ou uma parte dela, agindo contra o que a gente mais quer, nos prendendo numa prisão que nem a gente sabe que construiu. O espelho quebrado, quando as feridas do passado atraem o padrão repetitivo. Você já se perguntou por que, mesmo tentando com todas as forças, parece que o roteiro se repete? Aquele mesmo tipo de discussão, a mesma sensação de desvalorização, ou o mesmo jeito de se deixar de lado? Isso não é azar, não. Muitas vezes a gente é puxado para essas relações tóxicas porque elas servem como um espelho quebrado, refletindo as nossas próprias feridas do passado, que nunca cicatrizaram de verdade. Pensa comigo. Quando a gente era guria ou guria, as experiências que a gente viveu ou a falta delas deixaram marcas. Um abandono, uma crítica constante, a sensação de não ser bom o suficiente, a falta de afeto. Essas memórias, muitas vezes esquecidas pela nossa mente consciente, não sumiram. Elas se transformaram em complexos no nosso inconsciente, como Carl Jung ensinava. Um complexo é tipo um aglomerado de ideias, emoções e memórias em torno de um tema central. Por exemplo, abandono, rejeição, não merecimento. Ele vive no nosso inconsciente e tem uma força danada para influenciar nossas escolhas e comportamentos. E o que acontece? A gente, sem perceber, acaba atraindo pessoas e situações que ativam esse complexo. É uma compulsão à repetição, saca? O inconsciente tenta, de novo e de novo, recriar a cena da ferida, na esperança de que dessa vez o final seja diferente, que a dor seja curada. Por exemplo, se você teve uma ferida de abandono, o seu inconsciente pode te empurrar para pessoas que, no fundo, têm tendências a te deixar, porque lá no fundo ele está tentando resolver aquele primeiro abandono. Ou se você se sentiu desvalorizado, pode acabar em relações onde a sua voz é calada, esperando que dessa vez alguém finalmente te ouça e te valorize. Essas relações tóxicas, por mais dolorosas que sejam, são um grito do nosso self, o nosso eu mais profundo e autêntico, pedindo para que a gente olhe para essas feridas. Elas nos forçam a encarar o que está quebrado dentro da gente, o que precisa de cura. É um chamado do inconsciente para quebrar esse ciclo vicioso e, finalmente, reescrever a nossa própria história. O espelho pode estar quebrado, mas ele está nos mostrando exatamente onde precisamos começar a reconstruir. A dança das máscaras.
Persona, sombra e o jogo da projeção. Sabe aquele ditado, o santo bateu? Pois é, meu. Muitas vezes, em vez de um santo, o que bate é a nossa persona com a sombra do outro, ou a nossa sombra com a persona alheia, num tipo de dança perigosa. A gente se atrai para relações tóxicas não só pelas feridas do passado, mas também por um jogo inconsciente de máscaras e espelhos, a dança das máscaras. Para entender isso, a gente volta no Carl Jung. Ele falava da persona como a máscara que a gente usa para o mundo, o papel que desempenhamos na sociedade, o que a gente quer mostrar de si. E falava da sombra como tudo aquilo que a gente esconde, reprime, o que não aceita em si mesmo. Raiva, inveja, insegurança, mas também talentos não desenvolvidos. Essa daí agindo nos bastidores. É como se, sem querer, a gente estendesse a mão para a serpente achando que ela vai nos abraçar, quando na verdade ela só quer nos apertar. Aqui a gente pisa no terreno do Carl Jung e dos seus complexos. O complexo é tipo um nó psíquico, uma ferida emocional antiga, às vezes da infância, de traumas passados, de medos que a gente nem lembra. Essa ferida cria um padrão de comportamento, um imã que nos puxa para situações de pessoas que, de alguma forma, reencenam aquele drama original. É como se o nosso inconsciente, na tentativa de resolver o que ficou mal resolvido, nos colocasse de volta no cenário da dor, só que com atores diferentes. A gente busca o amor, a parceria, a conexão, mas o que encontra é o abraço da serpente, uma relação que aos poucos te envenena, te sufoca, te tira o ar e o pior, a gente se acostuma com o veneno, acha que é normal ou que dessa vez vai ser diferente. Mas no fundo é o mesmo patrão, o mesmo roteiro se repetindo. Por que fazemos isso, meu? É o que vamos desvendar agora. É a nossa própria mente, ou uma parte dela, agindo contra o que a gente mais quer, nos prendendo numa prisão que nem a gente sabe que construiu. O espelho quebrado, quando as feridas do passado atraem o padrão repetitivo. Você já se perguntou por que, mesmo tentando com todas as forças, parece que o roteiro se repete? Aquele mesmo tipo de discussão, a mesma sensação de desvalorização, ou o mesmo jeito de ser deixado de lado? Meu, isso não é azar, não. Muitas vezes a gente é puxado para essas relações tóxicas porque elas servem como um espelho quebrado, refletindo as nossas próprias feridas do passado, que nunca cicatrizaram de verdade. Pensa comigo. Quando a gente era guria ou guria, as experiências que a gente viveu ou a falta delas deixaram marcas. Um abandono, uma crítica constante, a sensação de não ser bom o suficiente, a falta de afeto. Essas memórias, muitas vezes esquecidas pela nossa mente consciente, não sumiram. Elas se transformaram em complexos no nosso inconsciente, como o Carl Jung ensinava. Um complexo é tipo um aglomerado de ideias, emoções e memórias em torno de um tema central. Por exemplo, abandono, rejeição, não merecimento. Ele vive no nosso inconsciente e tem uma força danada para influenciar nossas escolhas e comportamentos. E o que acontece? A gente, sem perceber, acaba atraindo pessoas e situações que ativam esse complexo. É uma compulsão à repetição, saca? O inconsciente tenta, de novo, recriar a cena da ferida na esperança de que dessa vez o final seja diferente, que a dor seja curada. Por exemplo, se você teve uma ferida de abandono, o seu inconsciente pode te empurrar para pessoas que no fundo têm tendência a te deixar, porque lá no fundo ele está tentando resolver aquele primeiro abandono. Ou se você se sentiu desvalorizado, pode acabar em relações onde a sua voz é calada, esperando que dessa vez alguém finalmente te ouça e te valorize. Essas relações tóxicas, por mais dolorosas que sejam, são um grito do nosso self, o nosso eu mais profundo e autêntico, pedindo para que a gente olhe para essas feridas. Elas nos forçam a encarar o que está quebrado dentro da gente, o que precisa de cura. É um chamado do inconsciente para quebrar esse ciclo vicioso e finalmente reescrever a nossa própria história. O espelho pode estar quebrado, mas ele está nos mostrando exatamente onde precisamos começar a reconstruir. A dança das máscaras, persona, sombra e o jogo da projeção. Sabe aquele ditado, o santo bateu? Pois é, meu, muitas vezes, em vez de um santo, o que bate é a nossa persona com a sombra do outro,
ou a nossa sombra com a persona alheia, num tipo de dança perigosa. A gente se atrai para relações tóxicas não só pelas feridas do passado, mas também por um jogo inconsciente de máscaras e espelhos, a dança das máscaras. Para entender isso, a gente volta no Carl Jung. Ele falava da persona como a máscara que a gente usa para o mundo, o papel que desempenhamos na sociedade, o que a gente quer mostrar de si. E falava da sombra como tudo aquilo que a gente esconde, reprime, o que não aceita em si mesmo. Raiva, inveja, insegurança, mas também talentos não desenvolvidos. A gente projeta no outro qualidades que a gente admira, ou que nos faltam, ou pior, a gente projeta no outro aquilo que a gente não aceita em nossa própria sombra. Por exemplo, a salvadora e o vitimista. Você com uma persona de ajudador e talvez uma sombra de... A salvadora e o vitimista. Você com uma persona de ajudador e talvez uma sombra de necessidade de ser indispensável atrai alguém com uma sombra forte de dependência e vitimização. Você projeta nele a necessidade de ser salvo e ele projeta em você o salvador. A dança começa e você se vê sugado por um poço sem fundo. O perfeito e o crítico. Se você tem uma persona de perfeição e uma sombra de medo de ser imperfeito, pode atrair alguém cuja sombra é a crítica constante. Ele projeta em você sua própria frustração e autoexigência, e você, buscando a validação, se esforça para ser perfeito, mas nunca é bom o suficiente. Essa é a projeção agindo, meu. A gente vê no outro o que é nosso, mas não aceitamos em nós mesmos. E nas relações tóxicas, essa projeção fica doentia. O outro serve como um container para as nossas sombras não integradas. O agente serve de espelho para as sombras dele. O que acontece é que, em vez de um relacionamento maduro, onde cada um se responsabiliza por si, a gente entra num jogo de forças inconscientes, onde as máscaras, persona, e as partes reprimidas, sombra, de ambos os lados, se chocam e se alimentam mutuamente. É uma dança perigosa, porque nos impede de ver a pessoa como ela realmente é e de nos vermos como realmente somos. A gente fica preso nos papéis que as projeções criam e o relacionamento se torna uma prisão onde ninguém pode ser autêntico. Reconhecer essa dança das máscaras é o primeiro passo para parar de cair nos mesmos buracos. A gaiola dourada, o apego ao familiar e o medo da liberdade genuína. A gente já viu que as feridas do passado e a dança das máscaras nos empurram para relações que se repetem. Mas por que, a gente fica nelas? Por que, mesmo vendo o veneno, a gente hesita em sair do abraço da serpente? Muitas vezes a resposta está na nossa própria mente. O apego ao familiar e um medo profundo, quase paralisante da liberdade genuína. É como estar numa gaiola dourada. Por fora pode até parecer bonito, mas por dentro você está preso. É paradoxal, saca? A gente reclama da relação tóxica, do desrespeito, da dor, mas o desconhecido, a incerteza do que virá se a gente sair, é muito mais assustador. Essa é a zona de conforto tóxica, um lugar que é ruim, mas que, por ser conhecido, nos traz uma falsa sensação de segurança. É familiar. O inconsciente prefere o sofrimento que já conhece ao risco de algo novo, mesmo que esse novo seja o tão sonhado liberdade. Para Carl Jung, a sombra também contém o medo de ser grandioso, o medo do sucesso, o medo de ser amado de verdade, o medo de não saber lidar com a própria vida sem o drama do outro. A gente, sem perceber, pode ter uma parte da gente que teme a autonomia, que teme a responsabilidade de ser plenamente feliz. Afinal, se você está feliz e livre, quem você será? É um território inexplorado e a sombra prefere o calor familiar da prisão à incerteza da vastidão. Essa gaiola dourada pode ser feita de várias coisas. A esperança de que o outro vai mudar. Uma ilusão que nos mantém presos ao invés de encarar a realidade. O medo da solidão, a crença de que é melhor mal acompanhado do que só. A baixa autoestima. A sensação de que você não merece algo melhor ou que não vai encontrar algo melhor. O apego à imagem. O que os outros vão pensar se você sair da relação. Libertar-se desse apego
não é só deixar a pessoa tóxica, é enfrentar esse medo da liberdade dentro de você. É desafiar sua própria sombra que te mantém preso ao familiar. É um convite para você olhar para as barras da sua própria gaiola e perceber que na maioria das vezes a chave está na sua mão, esperando a coragem de ser usada. O fantasma no quarto, quando a projeção transforma o outro em quem não é. Você já se viu olhando para alguém, especialmente no começo de uma relação, e pensando, nossa, essa pessoa é tudo que eu sempre quis. Ela é tão forte, tão compreensiva, tão perfeita. E aí, com o tempo, essa imagem perfeita desmorona e você se depara com alguém completamente diferente que te magoa, que te desrespeita. Meu, essa não é uma história rara, não. Isso é o fantasma no quarto. A projeção agindo e transformando o outro em quem ele não é, ou em quem você precisa que ele seja, baseando-se nas suas próprias carências e nas suas sombras não integradas. Para Jung, a projeção é um mecanismo do inconsciente onde a gente pega qualidades boas ou ruins, que são nossas, mas que não reconhecemos ou não aceitamos em nós mesmos e as coloca no outro. É como se o outro virasse uma tela para o nosso filme interno. Pensa assim, a projeção do ideal. Você sonha com um parceiro que seja seu herói, que te salve, que resolva seus problemas, porque talvez você não reconheça sua própria força ou tenha medo de enfrentar seus desafios. Aí você encontra alguém e projeta nele todas essas qualidades. Você o vê como forte, protetor, mesmo que ele mostre sinais de ser fraco ou manipulador. É o seu inconsciente criando uma ilusão para preencher uma lacuna interna. Ou a projeção da sombra, ou o contrário. Você tem uma sombra de agressividade ou irresponsabilidade que não aceita em si. Em vez de lidar com ela, você projeta essa sombra em alguém, vendo como o único agressivo ou irresponsável na relação. Isso te permite se sentir bom ou vítima, enquanto o outro carrega o fardo da sua própria escuridão não reconhecida. Em relações tóxicas, essa projeção fica doentia. A gente não se relaciona com a pessoa real, mas com o fantasma que a gente criou na nossa cabeça. E o outro, muitas vezes inconscientemente, veste esse papel que a gente projeta. O manipulador, por exemplo, é mestre em perceber o que você projeta e em se adequar a isso para te controlar. Ele se torna o seu herói até que o veneno comece a agir. O problema é que esse fantasma é insustentável. Nenhuma pessoa consegue viver sob o peso de projeções alheias por muito tempo. Quando o fantasma desmorona, o que resta é a realidade cruel de uma relação que foi construída sobre areia, sobre expectativas irreais e sobre um auto-engano doloroso. Reconhecer que você está projetando é o primeiro passo para derrubar esse fantasma e começar a ver o outro e a si mesmo como realmente são, abrindo caminho para uma relação de verdade. Construída na realidade, não na ilusão. A síndrome da Cinderela invertida, aceitando as migalhas e justificando o veneno. A gente sonha com o príncipe encantado ou a princesa perfeita, não é? Mas em relações tóxicas, a gente se vê vivendo uma espécie de síndrome da Cinderela invertida. Em vez de esperar a carruagem e o sapatinho de cristal, a gente se acostuma com as migalhas de atenção, com os elogios misturados a críticas e, o pior, acaba justificando o veneno. É como se, no fundo, a gente acreditasse que aquilo é o que a gente merece, o que é o normal do amor. Pensa comigo, meu. O manipulador, a pessoa tóxica, é mestre em te dar um pouquinho de afeto e depois te tirar. Um elogio, um gesto de carinho, seguido de dias de silêncio, de desvalorização, de controle. Esse ciclo de reforço intermitente é cruel. Ele cria uma dependência onde você fica vivendo da esperança da próxima migalha, daquela pequena dose de carinho que te faz acreditar que talvez a pessoa realmente te ame ou mude. E aí entra a justificativa do veneno. Ah, ele ou ela é assim porque teve uma infância difícil. É o jeito dele ou dela de amar, só é um pouco bruto ou bruta. Ele me criticou, mas é pro meu bem, para eu melhorar. Se eu for perfeito ou perfeito, ele ou ela vai me amar de verdade. Essas frases, meu, são as correntes da gaiola dourada que a gente mesmo começa a reforçar. Elas nascem de uma baixa autoestima, de uma ferida de não merecimento que a gente já carrega. Se você não acredita que merece um amor pleno, respeitoso e abundante, você vai se contentar com as migalhas, achando que é o máximo que pode conseguir. Para a psicologia, essa é uma forma sutil de autossabotagem e negação. A gente nega a realidade da toxicidade para proteger a ilusão de que temos um relacionamento ou para evitar a dor da ruptura e o medo da solidão. A persona de vítima compreensiva ou
mártir pode se fortalecer, nos mantendo presos ao papel de quem aguenta tudo esperando uma recompensa que nunca chega. Quebrar essa síndrome significa parar de justificar o que difere. Significa reconhecer que migalhas de afeto não são amor e que você merece um banquete de respeito e carinho. É um ato de alto amor e coragem para enxergar a realidade nua e crua, por mais dolorosa que seja, e parar de aceitar o veneno disfarçado. O despertar da serpente. Quando a consciência rompe o encanto da ilusão. Depois de tanto tempo dançando conforme a música do outro, aceitando migalhas e vivendo numa gaiola dourada, chega um ponto, que a gente não aguenta mais. É o fundo do poço. A exaustão total ou um evento que estala o dedo na nossa cara. É o momento onde a consciência começa a despertar e a gente finalmente vê a serpente por trás do abraço. Aquele encanto, aquela ilusão que nos prendia, começa a se romper. Pensa bem, antes a gente estava num nevoeiro. A projeção fazia o outro parecer um herói ou uma vítima. A persona nos fazia acreditar nos papéis e as feridas do passado nos puxavam de volta para a mesma dor. Mas chega um dia em que a luz começa a entrar. Pode ser uma conversa com um amigo, um livro que você lê, um vídeo que você assiste, tipo esse, ou simplesmente o acúmulo de tanta dor que o corpo e a alma gritam, basta. Esse é o momento crucial onde a negação começa a ceder. Aquelas justificativas que a gente usava para defender o comportamento tóxico do outro e a nossa permanência na relação já não fazem mais sentido. A gente começa a ver as coisas como realmente são, sem os filtros da esperança vazia ou do medo. A gente percebe que a culpa não é só do outro, nem só nossa, mas de um padrão que nos aprisiona. Para a psicologia junguiana, esse é um passo fundamental na integração da sombra. Quando a gente percebe o quanto a gente projetou e se auto-sabotou, a gente começa a trazer para a consciência as partes de nós que estavam escondidas. O complexo que nos prendia começa a perder a força porque está sendo visto, iluminado. A persona que vestíamos para sustentar a relação tóxica começa a incomodar, a apertar. O despertar da serpente não é fácil, é doloroso. Ver a realidade de uma relação que você idealizou, suportou por tanto tempo, pode ser devastador. É como sair de um sonho vívido e dar de cara com a luz do sol que arde nos olhos no início. Mas essa dor é um sinal do self, nosso guia interno, de que estamos no caminho certo para a cura. É a alma dizendo, você já viu o suficiente. Agora você pode escolher diferente. O escudo do autoconhecimento. O poder de dizer não e romper o ciclo. Você despertou, Aquela névoa se dissipou e você viu a serpente na sua real forma. Agora, o desafio é não cair de novo no mesmo buraco. É aqui que entra o escudo do autoconhecimento. A ferramenta mais potente para você romper o ciclo e começar a dizer não para o que te faz mal. Quando a gente tem clareza sobre as nossas feridas do passado, aqueles complexos que a gente conversou, e entende como as projeções funcionam, a gente para de ser um alvo fácil. É como aprender a ler o mapa do terreno minado que o inconsciente criou. Você não vai pisar nele de novo se souber onde estão as minas, saca? O autoconhecimento não é só sobre saber quem você é sobre saber o que você não é e o que você não aceita mais. Ele te dá a força para identificar os gatilhos. Você começa a perceber os sinais de alerta logo no começo. Aquela piadinha disfarçada, aquele controle sutil, a desvalorização que antes passava batido, agora acende uma luz vermelha na sua mente. Compreender a projeção do outro. Quando alguém tenta te culpar ou te diminuir, você percebe que aquilo é a sombra da pessoa sendo projetada em você. Não é sobre você, é sobre ela. Isso te impede de absorver a toxicidade e de entrar no jogo dela. Fortalecer seus limites. O autoconhecimento te dá a coragem de estabelecer fronteiras claras. Você aprende a dizer não sem culpa, a se afastar do que não te serve, a proteger sua energia e seu espaço. Antes, o medo do que o outro pensaria te paralisava. Agora, o respeito por si mesmo te impulsiona. Esta é a verdadeira quebra de padrão. Não é sobre o outro mudar, mas sobre você mudar a sua resposta ao comportamento dele. É sobre assumir a soberania do seu ser. Para Jung, esse é um passo essencial no processo de individuação. Você se torna mais consciente do seu self e menos refém das suas compulsões inconscientes e das manipulações externas. O escudo do autoconhecimento te transforma de vítima para protagonista da sua história. É doloroso no início, sim, porque confronta velhos hábitos e medos. Mas, a liberdade que ele te traz, essa não tem preço. Reescrevendo o roteiro. Novos limites, novas escolhas, nova vida. Você despertou e já tem o seu escudo do autoconhecimento. Agora, o que fazer com tudo isso? A teoria é boa, mas a prática que transforma. É a hora de reescrever o roteiro da sua vida, estabelecendo novos limites, fazendo novas escolhas e, finalmente,
mente, construindo uma nova vida livre do veneno das relações tóxicas. Pensa assim, se você era o protagonista de um drama repetitivo, agora você é o roteirista e o diretor. Ação dos novos limites. O autoconhecimento te mostrou onde suas fronteiras foram violadas. Agora é preciso desenhá-las de novo e defendê-las. Isso significa dizer não de verdade sem culpa. Significa se afastar de conversas que te drenam, de pessoas que te desrespeitam. É um adeus firme ao que não te serve mais, mesmo que doa no começo. É a sua persona sendo reorganizada para proteger o seu self. O poder da escolha consciente. Antes, suas escolhas eram ditadas pelos complexos e pelas feridas inconscientes. Agora, com a consciência desperta, você escolhe diferente. Escolhe a paz em vez do drama, o respeito em vez da migalha. Você atrai o que ressoa com sua nova vibração, não com suas velhas dores. É um ato de autonomia e de fé no seu próprio processo, cultivando o solo interno. Quebrar um padrão não é só se afastar de gente tóxica, é também nutrir o seu mundo interno. O que você faz com o tempo e energia que antes eram gastos com o abraço da serpente? Invista em você, em seus hobbies, seus sonhos, em terapia, em amizades saudáveis. É sobre preencher o vazio com o que te faz crescer e não esperar que o outro preencha. Essa é a verdadeira individuação. Tornar-se quem você realmente é, livre de amarras. A nova vida não surge da noite para o dia, é um processo, um passo de cada vez. Haverá recaídas, dúvidas, a tentação de voltar ao familiar, mas com o escudo do autoconhecimento e a clareza do seu propósito, você tem as ferramentas para se levantar e continuar reescrevendo. O roteiro antigo já não serve mais. O futuro é seu para criar. A liberdade do self, o reencontro com a sua essência e a paz inabalável. Você fez o trabalho. Encarou suas feridas, desmascarou as projeções, rompeu os padrões e reescreveu seu roteiro. E sabe o que acontece quando a gente passa por tudo isso? A gente não só se liberta do abraço da serpente das relações tóxicas, mas a gente se reencontra com a parte mais valiosa de nós mesmos, o nosso self. É a verdadeira liberdade do ser, uma paz que nada, nem ninguém pode tirar. Essa liberdade não é só a ausência de dor, é a presença de algo muito maior, a voz do self no comando. Antes, seus complexos e medos inconscientes ditavam suas escolhas. Agora, a sua voz interior, aquela que vem do seu self, o centro da sua totalidade, sua essência autêntica, fala mais alto. Você toma decisões alinhadas com quem você realmente é e não com o que os outros esperam ou com velhos padrões. É um ato de autonomia e de fé no seu próprio processo. A atração de relações genuínas. Quando você está curado por dentro e se valoriza, o universo responde. Você para de ser um imã para o veneno e começa a atrair pessoas que ressoam com a sua nova frequência. Relações baseadas em respeito, reciprocidade e amor genuíno, onde a persona pode relaxar e o self pode se expressar livremente. O fim da autossabotagem. As sombras que te faziam duvidar do seu merecimento ou sabotar sua própria felicidade são integradas. Elas não desaparecem, mas perdem o poder de te controlar. Você se torna um aliado de si mesmo, não um inimigo. Paz inabalável. Essa é a maior recompensa. A paz que vem de saber quem você é, de aceitar sua história e de ter a coragem de viver sua verdade. É uma tranquilidade que não depende do cenário externo, porque ela nasce da fortaleza que você construiu dentro de si. Não importa o que aconteça lá fora, você está firme, enraizado no seu próprio ser. A jornada de libertação do abraço da serpente é um ato de individuação, o processo de se tornar uma pessoa completa, integrada e autêntica. É um caminho de volta para casa, para o seu verdadeiro eu, aquele que sempre esteve lá esperando para ser descoberto. Agora você sabe, as ferramentas estão nas suas mãos. Abrace sua jornada, confie no seu processo e celebre cada passo. A sua essência está te esperando. E escuta bem, você acabou de encarar a verdade nua e crua. Viu a serpente que te aprisiona e os padrões que te roubam a vida? Não dá mais para ignorar, não dá para fingir que não é com você.
A dor que você sente, o ciclo que se repete, isso não é azar. É um grito desesperado da sua própria alma pedindo para você acordar. Agora, a pergunta que não quer calar é: você vai continuar sendo refém da dor ou vai ter a coragem de quebrar essas correntes agora? Se você está exausto de ser sugado, de se sentir infezível, de ter seu coração pisoteado, este é o seu momento. A liberdade não vai bater na sua porta, você precisa ir buscá-la. Me diz aqui nos comentários, qual é a mentira que você contava a si mesmo sobre suas relações tóxicas? E o que você vai fazer para mudar isso hoje? Compartilha, porque a sua verdade pode libertar alguém. Clica no like agora, inscreva-se no canal para nunca mais cair nessas armadilhas e ative o sininho para receber a verdade que te liberta. Chega de ser vítima. Sua vida, sua paz, sua liberdade te esperam. Vá em frente. Até a próxima!